Olá, boa noite, meus queridos amigos do Lar Espírita Luz e Amor. Eu sou a Raquel e mais uma vez estamos aqui para estudarmos o Evangelho de Jesus. Então, para começar, eu convido todos vocês para que possamos nos unir numa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, pedindo as bênçãos e a proteção dos amigos espirituais para essa tarefa de estudo. Que Jesus esteja conosco, nos inspirando, nos dando o entendimento correto do seu Evangelho de luz. Que Jesus nos abençoe, os nossos mentores nos acompanhem e nos inspirem mais uma vez. Que assim seja. Bom, na noite de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e nós vamos falar sobre o item 18, bem sofrer e mal sofrer. Quem assina este texto é Lacordaire, e ele foi recebido mediunicamente em Havre, não sei se a pronúncia é essa, em 1863. E como nós vamos observar, ele é atualíssimo. Neste item, bem sofrer e mal sofrer, o que nós entendemos? Nós entendemos que existem duas maneiras de encarar as coisas. Neste texto, nós observamos que o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. O sofrimento no mundo de provas e expiações em que vivemos, ele faz parte, pois espíritos imperfeitos e espíritos em processo de aprendizagem, que é o nosso caso, todos nós que estamos reencarnados aqui no mundo de provas e expiações, é porque nos encaixamos nesse item. Nós estamos aqui aprendendo, sendo testados, sendo provados. Alguns estão passando provas mais dolorosas, alguns estão passando provas menos dolorosas, mas dependendo de cada um, todos nós passamos pela dor, pois ela é a grande mestra. É através da dor que os espíritos crescem, aprendem e evoluem. Porém, existem duas maneiras de nós encararmos a dor. Nós podemos encará-la como uma vilã, nós podemos encarar a dor como um castigo divino, como uma punição de Deus, e nós podemos encará-la como uma mestra, como algo que nos é concedido para que possamos observar onde erramos, onde acertamos, e assim nós vamos acertando o nosso percurso evolutivo. Jesus, no Sermão do Monte, ele disse que são bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Mas, quando Jesus falou isso, ele estava mostrando para nós que se nós aceitarmos a dor, o sofrimento, as aflições com resignação, com aceitação,
nós conseguiremos melhorar, nós conseguiremos progredir mais rápido. Se nós, ao contrário, permanecermos nos debatendo, lutando contra a dor, nos revoltando contra ela, o que nós vamos fazer? Nós vamos agravar a nossa situação. Todos, quando reencarnamos, estivemos cientes de por que teríamos que reencarnar e viver determinadas situações pelas quais todos nós passamos. Quando nós estávamos na espiritualidade, nós estávamos cientes dos nossos erros, equívocos e do que nós teríamos que fazer para consertar, para acertar o nosso percurso e assim aproveitarmos da melhor maneira possível o nosso tempo reencarnados aqui na Terra. Agora, neste texto, o Lacordaire, esse espírito, ele faz uma comparação da nossa situação com um militar que está na guerra. Então, ele coloca que um militar que é mandado para a guerra, ele quer ir para o campo, ele quer ir guerrear, ele quer ir combater o seu inimigo, pois ele sabe que só através da luta, do confronto com o inimigo, ele vai conseguir melhorar de cargo, ele vai conseguir ascender dentro da sua carreira militar. E nós, espíritos reencarnados aqui na Terra, estudiosos, nós temos que entender isso e aplicar na nossa vida. Se nós ficarmos simplesmente estagnados, se nós ficarmos simplesmente na contemplação, se nós ficarmos simplesmente parados no meio do caminho, nós vamos perder a nossa oportunidade de ascender, de ser promovidos, de evoluir. Só que a gente não vai evoluir na carreira militar, nós vamos evoluir enquanto espíritos imortais que somos. Então, quando nós nos defrontamos com a dor, com as provações da vida, nós temos que agradecer a Deus a oportunidade de estarmos sendo testados para provar para nós mesmos que nós aprendemos. É a mesma coisa o aluno na escola. O aluno que não consegue assimilar o conteúdo, o aluno que não consegue tirar notas boas nas provas, nas avaliações, o que acontece? Ele tem que repetir de ano. A mesma coisa nós. Nós, quando falhamos, nós temos que recomeçar o processo. Só que, atualmente, está cada vez mais difícil, né? Nós reencarnarmos. É só a gente observar o que está acontecendo no mundo. As famílias têm pouquíssimos filhos. As famílias, quando tem um ou dois. Então, imagine o tempo que nós vamos ter que esperar para reencarnar novamente. Outro dia eu estava vendo, acho que foi na internet que eu vi, uma pessoa que colocou, claro, foi uma brincadeira, né? Ela colocou assim, por exemplo, minha avó teve 12 filhos, minha mãe teve 3. Dos 3 filhos, né, um só procriou.
os demais adotaram cachorros. Nada contra a adoção de cachorros. Eles também precisam de um lar de carinho. Eu mesma, né? Já cheguei a ter 5 simultaneamente. Mas as famílias não querem mais ter filhos. É difícil. Nós estamos vivendo num mundo muito difícil, um mundo muito conturbado, que é o período da transição. Claro, toda a transição é difícil, passa por dificuldades, passa por turbulências, mas é assim que a Terra vai evoluir e vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um lugar de regeneração. Um mundo que acolherá espíritos em melhores condições, espíritos que já não precisarão passar por expiações, por provas pesadas. É claro que os espíritos terão que passar por provas, mas serão provas mais amenas, haverá menos injustiça, haverá menos dor. E o que prevalece nos mundos de regeneração? O amor e a fraternidade. Então, haverá menos desigualdade do que nós conhecemos. Por isso que eu falei que esse texto é muito atual. Porque ele coloca aqui, né? Que bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. É claro que não é o repouso de ficar sentado numa nuvem tocando flautinha, pois os espíritos superiores nos ensinam que nos mundos melhores todos os espíritos trabalham, mas quando ele coloca virar o repouso, é nesse sentido. A sensação do dever cumprido, o repouso da mente, de termos cumprido aquilo que nos propusemos a fazer. Esse texto, embora ele seja curtinho, ele é muito profundo, pois nós, de um modo geral, nós somos muito imediatistas. Então, quando a gente sabe, por exemplo, né, que vai ter um feriado prolongado, a gente já fica todo feliz, porque não vai ter que trabalhar, porque vai poder viajar, porque vai poder ficar sem fazer nada, porque no nosso conceito, estar bem, estar tranquilo, estar em paz é estar sem fazer nada. É estar numa praia, observando o mar, estar numa montanha, respirando o ar da natureza. Nada contra isso. Eu mesma, eu gosto muito de montanha. Porém, nós temos que entender o seguinte, que é através do trabalho que nós crescemos, é através do trabalho que nós evoluímos, que nós aprendemos a nos conhecer. E é muito importante o autoconhecimento, pois a partir do autoconhecimento nós seremos capazes de burilar o que ainda está errado em nós, o que precisa ser melhorado. Nós temos condições de nos observar e saber onde nós temos que melhorar. Quando nós reencarnamos, graças a Deus, a gente vem com o véu do esquecimento. Então, a gente não tem acesso às nossas lembranças de vidas anteriores. Por isso que muitas vezes a gente fica revoltado quando vem a dor, quando vem o sofrimento. Às vezes a gente pensa, poxa vida, Deus esqueceu de mim. Por que eu estou passando por isso? Eu não merecia isso. Mas todos nós escolhemos as nossas provas, uns mais, outros menos, sempre, claro, supervisionados pelos nossos amigos espirituais,
mas nós sabíamos o que tínhamos que vivenciar para melhorar, né? Nós sabíamos que dentro da nossa família nós encararíamos os nossos maiores adversários, os nossos maiores inimigos. É que quando nós estamos no corpo denso, nós não temos a lembrança. Então, às vezes, a gente não tem o entendimento. Mas se nós nos autoconhecermos, se nós nos observarmos as nossas atitudes, as nossas reações diante das dificuldades, a gente consegue observar onde se faz necessário melhorar e em que aspectos nós ainda estamos devendo muito. Então, esse texto, Bem Sofrer e Mal Sofrer, ele nos fala sobre isso. De que maneira nós temos que nos portar quando a dor se apresenta. De que maneira nós temos que reagir diante dela para que a gente melhore, para que a gente se liberte das nossas imperfeições, que a gente passe na prova, que a gente seja aprovado. É claro que numa vida, numa existência só, dificilmente nós vamos conseguir dar conta de tudo aquilo que nós deixamos para trás. Mas nós já temos a consciência de que temos que melhorar. Então, nos mantermos em constante luta conosco mesmo, nos mantermos em constante luta com as nossas imperfeições, aprendermos a nos autoavaliar, já é um grande passo. E também lembrarmos que nós nunca estamos sozinhos. Deus, nosso Pai, não vai ficar nos punindo, não vai ficar nos cobrando. E Jesus, nosso Divino Mestre, nos trouxe uma grande mestra que nos consola, que nos fortalece, que é a prece. Então, através da prece, nós temos condições de angariar forças para lutar, para passar pela provação e pela dificuldade. Então, meus queridos amigos, eu convido a todos que nós não nos deixemos amargar pelas amarguras da vida. Vamos encarar as coisas com mais doçura. Vamos ter fé em Deus. Vamos ter fé em Jesus. Vamos usar toda a nossa fé, todo o conhecimento que a gente tem das lições que Jesus nos trouxe através do Evangelho e vamos empenhar uma guerra contra o mal que ainda existe em nós, para que a gente consiga desencarnar numa condição melhor do que quando aqui nós chegamos. E que a gente consiga chegar na espiritualidade e encarar os irmãos superiores de cabeça erguida, aqueles que confiaram em nós, aqueles que endossaram a nossa reencarnação, que nós possamos abraçá-los com a sensação do dever cumprido. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais uma lição, por mais uma oportunidade, pedindo a Jesus que nos proteja, que nos ampare, que abençoe a nossa noite, que abençoe o nosso lar, a nossa família e que possamos a cada dia nos tornarmos pessoas melhores à luz do Evangelho do Cristo. Obrigada, Senhor, muito obrigada. E que assim seja. Boa noite, queridos amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.